O Brasil está em primeiro lugar no ranking de reciclagem de alumínio. E Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, é responsável por 70%, recebendo o título da capital da reciclagem. Acompanhe. Todos os dias, às 9h30 da manhã, o carrinho desses catadores de recicláveis já estão lotados. Tudo o que eles recolhem vem para esta cooperativa de reciclagem em Pindamonhangaba. Aqui, 30 funcionários fazem todo o trabalho. Depois que os carrinhos chegam, tudo o que foi coletado é despejado nessa mesa, onde será separado cada tipo de material. As latas de alumínio ficam armazenadas nesse galpão. Como cooperativa formalizada mesmo, nós estamos aqui há 7 anos. Mas ela, assim, a gente já catava, porque a gente nasceu de uma ação social, da paróquia São Benedito, que a gente cata já tem mais de 10 anos. O alumínio é um dos materiais recicláveis mais caros do país. Por mês, essa cooperativa vende 300 quilos para empresas da própria cidade. A reciclagem de alumínio no Brasil, ela alcança níveis já que estão no seu limite superior, é impossível mais do que isso. A gente regularmente no Brasil recicla em torno de 98% de todas as latas que são produzidas pela indústria. Então, esse 2% é muito pequeno, é o que é perdido, que não se consegue medir, mas a gente praticamente recupera toda a lata que é produzida no Brasil. E 70% do mercado de reciclagem se concentra em Pindamonhangaba. São nesses fardos que as latinhas de alumínio chegam, nessa empresa em Pindamonhangaba. Por dia, mais de 12 mil toneladas de lata são processadas aqui, começando nessa máquina, a desenfardado, que quebra os fardos. Depois de triturado, o alumínio passa por esse outro equipamento, que tem a temperatura de 550 graus, para queimar todo o verniz, que é aquela tintura da lata. Depois esse alumínio aquecido vai ser fundido num outro tipo de forno. O produto desse alumínio fundido é transformado numa placa, que é uma grande peça de alumínio de 6 metros de comprimento. Esse alumínio é laminado em 2 tipos de laminadores, que são como máquinas de fazer macarrão, só que enormes, E elas, uma a quente e outro a frio, e finalmente chega na espessura próxima daquela da lata que a gente consome. Aquelas latinhas que vimos no começo da reportagem, aqui na fábrica, no final do processo, se tornam nessas bobinas, que têm entre 15 e 16 toneladas. Mesmo gigante dessa forma, elas têm uma espessura de 252 milésimos de milímetros. Essas bobinas são vendidas para várias empresas do país, que fabricam novas latas. Esse ciclo de reciclagem vem fazendo parte cada vez mais das empresas e gerando empregos. De uma maneira geral, como nós temos a maior empresa da América Latina em reciclagem, ela busca outros parceiros ou serviços terceirizados que animam alguns pequenos concorrentes, vamos chamar assim, a expandir seu tipo de negócio. E isso tem sido um atrativo. Até depois que Pindamonhangaba passou a ser a capital da reciclagem, outras menores indústrias vieram para cá, não no mesmo ramo, mas vieram trabalhar na área de reciclagem. Isso, sem dúvida, gera mais emprego e renda para o município, o que foi muito positivo. Acompanhe agora o plantão da redação. Vereador Rafael Goff, do PSDB de Pindamonhangaba, aprovou lei que obriga o reconhecimento à mobilidade dos idosos. Vão poder se livrar da Zona Azul, que cobra pelo estacionamento sem oferecer nada em troca. Com a Lei 147 de 2017, os idosos vão poder parar o carro sem pagar nada. São José dos Campos registrou queda de 41,17% no número de homicídios nos 11 meses finais de 2017. Resultado reflete a atuação da atividade delegada e a integração com o COI. Fique agora com a previsão do tempo. São Paulo, mínima 20, máxima 28. São José dos Campos, mínima 21, máxima 28. Caraguatatuba, mínima 23, máxima 31. E Campos do Jordão, mínima 16, máxima 23 graus. Vamos à segunda parte da entrevista de hoje. Professor Humberto Felipe da Silva, economista da Unisal, aceitou nosso convite para voltar. Ele que tem palavra fácil, todo mundo entende, não tem economia de rebuscado, está contando para a gente aqui, estava falando que poupança não é esse maná que muita gente pensa. Talvez seja a forma simples do pequeno investidor
que está ali com necessidade de pegar o dinheiro 30 dias depois, na rapidez, quer ficar livre de botar no imposto de renda, né? Mas tem coisas melhores, como o senhor estava falando, letras do... Então, são as letras do Tesouro. Ah, sim. Na realidade, eu sugiro que investimento é algo muito difícil. Existem pessoas especializadas nisso. Então, é procurar alguém especializado, um corretor. Eu estou dizendo para quem tem um valor um pouco maior. Procurar um especialista que possa orientar, porque o investimento ele depende da quantidade de recursos que tem, qual investimento quer fazer, o tempo que vai ficar, qual é a característica do investidor. Tem investidores que são mais arrojados. Por exemplo, um jovem ele pode colocar mais risco no dinheiro que ele tem. Pode fazer um investimento de risco. Uma pessoa mais madura, mais velha, ela não pode colocar o dinheiro que ela tem em um investimento de maior risco. Então, o ideal é procurar um especialista. Uma forma também, que é melhor do que a poupança, é a letra do Tesouro, e hoje é possível colocar dinheiro a um preço mais baixo. Sobre a poupança, eu queria chamar a atenção de uma coisa. É que, normalmente, a gente fala, a poupança está em liquidez, mas é uma liquidez também relativa. Porque se eu tirar no meio não completar o aniversário de 30 dias, ou os 30 dias, eu perco o rendimento. Existem outros investimentos que não. Então, vai depender disso. Eu diria assim, o que leva em conta? O tempo que o dinheiro vai ficar investido, o grau de risco, a finalidade e também as características e o momento. Porque, por exemplo, se há uma expectativa de uma inflação à frente, o retorno é um. Se a expectativa de inflação menor, o retorno é mais baixo. Então, suponha, você está numa inflação muito alta, com a expectativa futura de inflação mais baixa, retorno baixo. O inverso, retorno mais alto. Então, é muito complexo. A sugestão é procure um especialista, um gerente de banco, talvez. O senhor falou no início da entrevista, lá no primeiro bloco, em planejamento. Eu acho que planejamento é uma palavra de toque. Sim. Em muitas situações. Tem jeito da gente deixar mais ou menos delineado um planejamento para a pessoa fracionar o que tenha de recurso para destinar a cada setor, como no orçamento municipal, né, que existem Sim. verbas carimbadas que a gente tem que aplicar em determinado setor? Então, na nossa vida, a maioria das verbas, nós assalariados, né, a maioria dos nossos rendimentos são carimbados. Escola do filho, prestação do carro, prestação da casa, aluguel para quem não tem casa própria, o supermercado, são verbas carimbadas. Aquilo não tem jeito de não gastar, né? Então, e o orçamento familiar, o planejamento do orçamento familiar, ele é simples de ser feito. O problema é que as pessoas têm preguiça ou medo de fazer o orçamento. Só que esse orçamento é importante ser feito. E é simples de ser feito. Isso pode ser feito numa folha de papel, num caderno, né, usado de um filho, ou pode ser feito através de um programa de computador. Existem hoje programas que ajudam nesse planejamento. E é fácil. O que ganha, o que gasta, levando em consideração que existem determinados pagamentos que não são do mês a mês, mas são pagamentos que são feitos temporários. Desculpe, não é temporário, mas episódicos. Quer dizer, então, é como num condomínio que a gente tem que ter um fundo de reserva para quando acontece uma situação incidental. Isso. Esse é outro, mas eu estou dizendo aí, por exemplo, você tem IPVA, você tem matrícula da escola, tem o seguro do carro, você tem carro. Esses são pagamentos que não são mensais, mas eles acontecem em determinados momentos. Tem que ser previsto. Esses são previsíveis. Tem até uma propaganda na televisão que fala: o mundo é cheio de previstos, que a gente não prevê. Mas precisa também ter um colchãozinho que é para amortecer os imprevistos. A doença de um filho, um remédio mais, que aí tem que comprar um remédio, às vezes pagar, se não tem plano de saúde, pagar um médico, ou um carro que está funcionando bem, que quebra uma peça. Então, são 3 situações: controlar o gasto, o que ganha e o que recebe. Mas lembrar que existem despesas que não são
do dia a dia, mas que são despesas que têm que ser pagas. E o colchãozinho que precisa ter para amortecer os impactos do imprevisto. Bom, o professor Humberto Felipe da Silva está falando com a gente aqui sobre planejamento, que é muito importante, e no janeiro vermelho, que está vindo por aí, está sendo recomendado a você que não pise no acelerador com muita força para poder, né, pagar as contas no futuro e no presente ter um pouquinho de gás, né? Comprar lá a sua ceia bonita, né, para poder alegrar a família, um presentinho aqui, outro acolá. Né? Isso tudo é muito importante. Que o janeiro seja vermelho, mas não seja sangrento. Boa! Está aí a recomendação para você, hein? Se não ouviu, vou repetir, que o janeiro seja vermelho, mas não seja sangrento. Professor Humberto Felipe da Silva, muito obrigado. Um prazer. Ele que é economista lá da Unisal e colabora com a gente aqui. Vai voltar mais vezes, certamente. Com certeza. Fala o que a gente precisa entender. Nesta edição você viu que uma das maiores reservas ecológicas do estado de São Paulo fica em Pindamonhangaba. Conheceu a JAN, uma entidade de Jacareí que atende pessoas com deficiência intelectual e adolescentes em vulnerabilidade social. Como tornar as férias dos filhos divertida e segura. E ainda, Pindamonhangaba é responsável por 70% da reciclagem de alumínio no Brasil. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. E você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Eu te convido a acessar e também a compartilhar. Visite a nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Pode curtir à vontade. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, e estamos agora no novo ano e mais perto da volta dele, quando Jesus voltar, todo olho verá.